Meus irmãos, a paz do Senhor. Esta semana, irmãos, teremos a oportunidade de estudar a terceira lição do nosso trimestre, que traz por título Dons de Revelação. O nosso texto áureo encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 26, que nos diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Eu acredito aqui, irmãos, que não só pela igreja da atualidade, mas desde que a igreja surgiu, nós vivemos em um mundo de engano. Nós vivemos em um mundo seduzido pela mentira. E, de fato, esses dons são extremamente necessários. Fazem-se necessários porque nós precisamos da orientação de Deus para vivermos neste mundo e vivermos segundo a vontade de Deus. O objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Essa semana, irmãos, nós daremos início ao estudo dos dons espirituais, que vão dividir-se em 3 semanas. A divisão que aqui é colocada para nós, que são dons de revelação, dons de poder e dons de elocução, essa é uma forma pedagógica de se entender os estudos sobre esse tema, sobre esse ponto. Não é que isso esteja escrito na Bíblia, mas segundo alguns teólogos, é a melhor forma de compreendermos esses estudos, a melhor forma de aprendermos sobre cada um desses dons dentro desses agrupamentos. Então, esta semana nós vamos estudar o primeiro grupo, que são os dons de revelação. O finalzinho da nossa introdução, irmãos, diz assim: Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Então, como nós já vimos na semana passada, existe uma finalidade, existe uma razão de ser, existe um porquê que esses dons acontecem. É para a edificação do corpo de Cristo, é para que a igreja se fortaleça, é para que exista uma orientação. Lembremos sempre, o Espírito Santo é quem está no comando dessa igreja. A igreja é comandada pelo Espírito Santo. E o nosso primeiro tópico, a palavra da sabedoria. O primeiro ponto do nosso primeiro tópico vai falar sobre o conceito da sabedoria. O comentarista diz o seguinte: a sabedoria é abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8a, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Steven Ângelo de Souza, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Um excelente exemplo, ou o melhor exemplo, é da vida de Salomão. Salomão tem aquele sonho em que Deus pergunta para ele o que ele queria, que ele podia pedir e isso seria dado a ele, e ele pede exatamente isso, sabedoria. E Deus concede a sabedoria a Salomão. Mas vamos ver isso acontecer na vida de Salomão em diversos episódios, em diversas situações. E isso vai se tornar tão notório, irmãos, que o nome dele vai ser famoso na história, tanto no período em que ele ainda estava vivo, quanto até hoje, em nossos dias. Até hoje se conhece o nome de Salomão. O nome de Salomão refere-se à sabedoria, refere-se a uma inteligência, a uma capacidade de tomada de decisão que é algo simplesmente sobrenatural. E de verdade era sobrenatural. Estava além da capacidade humana, estava além das condições humanas. Nós vamos observar no contexto histórico que Israel não tinha uma tradição de sábios. Eram comuns os sábios do Oriente.
O Oriente era abundante em sábios, pessoas estudiosas, pessoas que se informavam, pessoas que davam suas vidas no estudo. Isso não era comum em Israel. Mas Salomão vem nesse movimento sobrenatural com uma ação diretamente da parte de Deus sobre a vida dele e dá a ele uma condição que não é dado ao homem comum. No caso de Salomão, havia uma razão disso acontecer. Havia um motivo para isso acontecer. Tanto que nós vamos ver o fruto que a vida de Salomão nos entrega. É a construção do templo. Era um local onde o povo iria buscar a presença de Deus, mas principalmente onde o Messias se apresentaria, onde o Messias estaria atuando. Esse era o objetivo de tudo aquilo. Tudo aquilo era apontando para Jesus Cristo, toda aquela sabedoria. Mesmo com toda a sabedoria que o Espírito Santo colocou sobre a vida de Salomão, isso não impediu que ele desviasse no final da sua vida. Isso não impediu que ele acabasse da forma como acabou, da forma como ele encerrou a vida. Infelizmente, ele não permaneceu na presença do Senhor e ele morre desviado da presença de Deus. Então, isso já fica para nós em um alerta que dons não é certeza de salvação, não é garantia de que seremos salvos porque somos usados por Deus, porque temos dons da parte de Deus. Isso não é garantia. A garantia é estarmos sempre em comunhão com o Senhor e termos isso como o alvo a ser buscado. Estar em plena comunhão com Deus e estar em comunhão com o povo de Deus. Estar ligado ao corpo de Cristo. No segundo ponto, irmãos, que traz por título a Bíblia e a palavra de sabedoria, logo no início nos diz assim: embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Então, irmãos, a vida de José ela é muito pedagógica. Nós podemos aprender muito com ela. Principalmente para observarmos que os dons espirituais não é algo que estará acontecendo em todo momento, em todo tempo. Não seremos usados em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Não é em todos os cultos que nós estivermos, seja culto de oração, culto de louvor, não é todas as vezes que estivermos pregando que seremos usados com os dons que o Senhor tem nos usado. Não é dessa forma que funciona. Não é todo culto que nós estivermos presente que Deus vai falar. Não é porque nós estamos presentes que Deus vai falar. Mas é algo específico. Tem uma razão de acontecer. E aqui na vida de José, nós temos a oportunidade de ver os motivos pelo que aquilo aconteceu. Por que Deus fez dessa forma ali no Egito? E nós vamos observar a razão. O povo de Israel, que era uma família pequena, era uma família de pouco mais de 70 pessoas, mas aquela família estava correndo riscos. O futuro daquela família estava ameaçado. Então por que aquela família é tão importante assim? Porque Deus falou com Abraão que ele cuidaria sim dos seus filhos? Não, é porque Jesus Cristo viria dessa família. Todo o cuidado que nós vamos ver no Velho Testamento com Israel, todo o cuidado que nós vamos ver com os filhos de Israel, Deus tendo com eles, é por causa de Jesus. A cidade de Jerusalém ser construída, o templo ser construído, o povo ser reunido, tudo aquilo era para receber o Messias. E cumpriu-se, da forma como cumpriu, mas cumpriu.
Aconteceu. E dessa forma, havia uma razão para aquilo acontecer, para aquela salvação no Egito acontecer. Quando José chega no Egito, irmãos, ele não chega uma pessoa honrada. Ele não chega uma pessoa cheia de honras. Ele chega no Egito como escravo. E ainda assim, como escravo, Deus vai usando ele. E ele vai honrando Deus no local onde ele está. Nós observamos na vida desse moço o seu caráter. O caráter dele é algo primordial para que ele fosse usado nesse sentido. Por isso Deus não escolhe qualquer pessoa. Existem pessoas que são para serviços específicos. E nesse caso aqui com José foi desse jeito. Então Deus não apenas interpreta o sonho de Faraó através de José. E percebam, Deus não era conhecido por Faraó. Faraó não conhecia Deus. Faraó não sabia quem era Deus. Faraó não sabia da existência de Deus. Quando ele fala Deus ali, ele está falando segundo o seu entendimento, segundo aquilo que ele entendia que eram os deuses. Mas Deus se mostra através da vida de José. E então não apenas dá a interpretação do sonho, mas dá a solução do problema. Como que deve agir nessa situação. Isso é sabedoria, irmãos. Sabedoria não é só apontar o problema. Olha só, está acontecendo isso dessa forma. Por causa disso que isso aí está acontecendo. Não é apenas apontar o problema. É apontar a solução para o problema. É apontar a resposta que aquele problema exige. E é exatamente isso que José dá. José dá a resposta para Faraó. Faraó não precisou buscar em outro lugar, é portanto que ele próprio vai testemunhar dizendo em que outro lugar nós vamos encontrar alguém que tenha a capacidade que esse rapaz tem para gerir esse problema para nós. E ali Deus deu salvação, tanto àquela nação quanto aos povos que estavam em volta, mas principalmente para a família de Jacó. No terceiro ponto, irmãos, o comentarista diz o seguinte: a palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desses dons com o nosso desejo pessoal. Deus nos ajuda, irmãos, Deus nos orienta. O Espírito Santo está à frente da nossa vida. O Espírito Santo tem zelado por nós, tem cuidado de cada um de nós. O Espírito Santo nos dá aquela palavra certa naquele momento propício. Porém, não temos o direito de confundir a voz do Espírito Santo com o desejo do nosso coração. Por mais bem intencionado que seja o nosso desejo, é apenas o nosso desejo. E o Espírito Santo não vai se responsabilizar pelo que nós falamos, pelo que nós desejamos. Ele vai responsabilizar-se pelo que ele diz, pelo que ele fala. Pois bem, irmãos, o segundo tópico da nossa lição, que tem por título Dom de Ciência, sobre este assunto, Champlin disse o seguinte: esse é o dom principal do mestre, daquele que recebeu de Deus maior dose do conhecimento espiritual que o normal, e como deve ele transmitir tal conhecimento. Ou seja, esse dom é aquela ferramenta que Deus vai colocar na vida daqueles que vão trabalhar com o ensino da palavra, daqueles que vão ensinar o povo de Deus as maravilhas da palavra de Deus e o grande impacto que ela pode causar na vida daqueles que confiam no Senhor. O quanto ela pode nortear o nosso caminho. O primeiro ponto, irmãos, tem por título o que é. E o comentarista nos diz o seguinte: este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus. Ou seja, durante o período em que a palavra de Deus estava sendo escrita por diversos homens,
em diversos lugares, em tempos completamente diferentes, em realidades completamente diferentes. Foi o Espírito Santo quem iluminou a mente, o coração desses homens, para que eles falassem segundo Deus, falassem aquilo que Deus queria falar com a humanidade. E ainda mais, escrevessem. Por isso, o Senhor vai dar diversas ordens acerca de escrever a sua palavra. Escreve no livro, registra no livro. Nós vamos ver isso sendo dito a Jeremias, nós vamos ver isso sendo dito a João na ilha de Patmos. Sempre essa necessidade de registrar, essa necessidade de escrever para que isso seja transmitido às gerações futuras. E hoje nós entendemos a razão disso. A razão é que hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Ela completa, e é esta palavra que nós estudamos, e é esta palavra quem nos orienta, quem nos conduz neste mundo. Quando nós olhamos para o termo, irmãos, palavra de ciência, acerca de palavra, Champlin diz o seguinte: no grego, encontramos aqui a palavra logos, que indica poder da transmissão de ideias, de comunicar o poder conferido. O termo grego logos, com frequência, significa razão, mas, neste caso, a referência indica comunicação de uma linguagem espiritual, ou seja, aquela forma de discurso que entrega uma mensagem espiritual. Ou seja, irmãos, para escrever a palavra de Deus necessitou da iluminação, e isso nós conhecemos hoje como palavra de ciência, palavra de conhecimento. Para ensinarmos hoje esta palavra, a palavra que foi escrita, a Bíblia Sagrada, para nós ensinarmos hoje a mensagem de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar aos corações dos homens, nós necessitamos também desse dom. Esse dom se faz necessário também para aqueles que trabalham com o ensino desta palavra. Nós podemos observar, irmãos, que no mundo em que vivemos, para que alguém seja capacitado para ensinar ou para desempenhar determinada profissão, essa pessoa necessita de capacitação na área em que ela quer trabalhar. Podemos observar, por exemplo, o médico. O médico ele é chamado de doutor por causa da especificação em que ele se forma. Por exemplo, um cardiologista é alguém que conhece tudo sobre coração. E por causa dessa capacidade, isso lhe dá o direito, isso lhe dá as condições de exercer a profissão e trabalhar sobre este órgão. Da mesma forma, para ensinar a palavra de Deus, nós necessitamos de capacitação. E observe bem, por mais que nós estudemos, por mais que a gente estude a palavra de Deus aqui, segundo o nosso conhecimento, porque nós estudamos a língua portuguesa, por mais que nós nos formemos em cursos teológicos e frequentemos faculdades e frequentemos cursos de pós-graduação e até doutorados, mestrados e doutorados, nada substitui o dom que o Senhor nos entrega para fazer a obra dele. Se nós não tivermos esse dom para ensinar a palavra de Deus, nós podemos até dar uma boa palestra, mas vai faltar a vida que a mensagem de Deus requer, porque vai faltar a revelação da palavra de Deus. No segundo tópico, que traz por título Sua Função, o comentarista diz o seguinte: a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Ou seja, a forma de a igreja se manter saudável, Deus opera através do ensino da sua palavra. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Que é o estudo metódico, que é o estudo compromissado com aquilo que a Bíblia quer falar. Não alguém querendo usar a Bíblia para falar aquilo que ele quer falar, mas é estar aqui para estudar segundo a palavra de Deus.
e não usar a palavra de Deus para afirmar coisas que a gente já pensa, coisas que a gente já acredita. Mas de corações abertos, de mente limpa, aprender diretamente com a palavra de Deus, tendo o Espírito Santo como nosso orientador, como nosso Senhor, como nosso guia no estudo da palavra de Deus. É o único livro que nós temos o autor para nos ajudar, para nos auxiliar no entendimento dessa palavra. E ainda mais, quando estivermos pregando, ele está conosco e nós temos a oportunidade de que, se abrirmos o nosso coração para ele, ele falar através de nós. A isso é dado o nome de dom de ciência. Champlin ainda diz o seguinte: a sabedoria fala sobre aquele discernimento que nos vem do alto. O conhecimento, embora não lhe falte discernimento dessa natureza, se refere principalmente àquilo que é aprendido, adquirido e então transmitido. Mas, embora aqui, a própria aquisição e o seu modo de transmissão são conferidos conforme o Espírito Santo deseja. Ou seja, tanto o aprendizado, tanto nós estudarmos e aprendermos esta palavra conforme o Espírito Santo quer, e isso se faz através de oração, isso se faz através de meditação, isso se faz através de pesquisa. O quanto nós levamos a sério e quanto nós nos empenhamos em aprender a palavra de Deus, quanto na transmissão dessa mensagem, ou seja, quando nós estivermos pregando uma mensagem eloquente ou ensinando na escola bíblica dominical ou um culto de ensino. Em qualquer uma dessas circunstâncias onde nós temos a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, o Espírito Santo também estará atuando para que não seja falado aquilo segundo o nosso coração, mas seja segundo a vontade dele. Aquilo que ele quer falar com a sua igreja, aquilo que ele deseja falar com o seu povo. Lembremos sempre, irmãos, que nós temos em mãos uma palavra viva. Ela não muda, mas ela é sempre nova. E por ser sempre nova, ela está sempre atuante e atual, falando nos corações daquelas pessoas que estão vivendo a realidade das suas vidas naquele momento, pelo que elas estão passando. E o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos orientará a falar diretamente a esses corações. Dom de conhecimento. Palavra de conhecimento, palavra de ciência. Em Mateus capítulo 7, versículo 29, o escritor nos diz que o povo ficava admirado por ver que Jesus não ensinava igual aos escribas, igual aos fariseus, que Jesus ensinava com autoridade. A forma dele ensinar transmitia confiança. E é isso que esse dom produz em nós. Pois bem, irmãos, o terceiro ponto desse segundo tópico mostra-nos exemplos bíblicos da palavra de ciência. E um dos exemplos aqui que nos chama bastante atenção é o exemplo de Daniel, no episódio do sonho de Nabucodonosor. Nós podemos observar o quão complicado é aquela situação, porque Nabucodonosor está perturbado por um sonho que ele teve e que ele não fazia nem ideia que sonho era esse, que tipo de sonho era esse. A única coisa que ele sabia é que aquilo o incomodava demais. E por tamanho incômodo, ele acreditava que era algo muito sério, que era algo que precisava da sua atenção e que era de muita importância. Por isso ele chama aqueles que ele respeitava em serem as autoridades nas questões sobrenaturais, chama os magos, os sábios do momento, e exige que estes diga para ele exatamente aquilo que ele sonhou e dê a ele a interpretação. Veja bem. E eles dizem para ele aquilo que é racional. Ora, se o Senhor não disser para nós qual foi o sonho, nenhum homem no mundo vai conseguir te dar a interpretação desse sonho.
Então fale para nós e nós te daremos a interpretação. E ele diz, eu não vou dizer porque eu não sei. Mas se vocês não me disserem, não vai ficar ninguém vivo. Eu vou executar todo mundo. E a ordem foi dada, irmãos. O documento foi lavrado e foi entregue ao capitão, o qual parece que não teve muita pressa para realizar a ordem. E nos parece que ele conhecia bem a Daniel. É quando ele se aproxima de Daniel e dá a informação, e Daniel pede a ele um tempo. Daniel ora ao Senhor e chama os seus amigos para orar com ele. Isso aqui é muito interessante, é muito importante. Nós temos que ter o nosso particular com Deus, mas também nós fazemos parte de um corpo. Nós temos comunhão com os nossos irmãos. E por causa desta comunhão, nós também precisamos entrar na presença de Deus junto com essas pessoas. Buscarmos o mesmo intento. O Senhor disse que tudo aquilo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que nós concordarmos aqui na terra será concordado também no céu. Ou seja, se nós entrarmos na presença de Deus, unidos em um propósito, o Senhor sempre nos ouvirá. E algo que me chama muita atenção nessa passagem é aquilo que nós experimentamos à semelhança de Daniel. Sempre que o Senhor nos revela algo da sua palavra, aquilo enche o nosso coração de alegria. Então vejamos bem, em Daniel capítulo 2, o versículo 19 até o 23, nos diz assim: Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, esta alegria, irmãos, que Daniel sentiu aqui, após receber essa revelação da parte de Deus, após receber essa resposta, e ela vem nesse tom, ela vem nesse conhecimento de algo que estava em oculto, de algo que ninguém teria capacidade nem condições de saber, e Daniel sabe que isso é tão sério que ele acredita plenamente que aquela é a resposta de Deus. E quando ele dá essa informação ao rei, imediatamente o rei reconhece que de verdade aquele era o sonho, e ainda fica encantado com a revelação que aquele sonho trazia. Isso para que nós possamos entender a importância que é a revelação de Deus para aqueles que o servem. No terceiro tópico de nossa lição, que tem por título Discernimento dos Espíritos, nós entraremos no terceiro e último dom espiritual que faz parte dessa categoria aqui, os dons de revelação, que é o discernimento dos espíritos, que é saber fazer a diferença entre os espíritos, que é saber quando é verdade e quando é mentira, quando é de Deus e quando não é de Deus. Tão importante quanto saber quando é Deus que está falando, é saber quando não é Deus que está falando. Pode-se usar a Bíblia Sagrada para falar coisas que o nosso Deus disse, porém com um sentido completamente diferente, com o objetivo diferente. E no primeiro ponto desse terceiro tópico, nós já teremos a oportunidade de dar uma olhada nisto. O comentarista nos diz assim, e este tópico tem por título
o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Irmãos, como disse antes, mais importante do que saber se é Deus quem está falando, é saber quando não é Deus que está falando. É possível usar a verdade para falar a mentira. É possível usar a palavra de Deus para se falar coisas ou se afirmar coisas que o nosso Deus jamais disse. É possível usar trechos, pedaços e até capítulos da palavra de Deus sem ao menos dizer a verdade que esses textos dizem, que esses livros dizem. É só nós olharmos hoje e vermos a confusão em que se encontra no meio do povo evangélico. Essa bagunça entre Novo e Velho Testamento, essa mistura de doutrinas. Isso, irmãos, é fruto não do Espírito Santo. Isso é fruto de outras fontes. E não veio de Deus, veio de outros lugares. De onde saiu isso? De onde vieram esses mensageiros que não levam o Evangelho de Jesus, mas que pregam outras mensagens? De onde vieram esses mensageiros que não cantam a mensagem de Jesus, mas que cantam outras mensagens? De onde surgiram essas pessoas? Essas pessoas surgiram do nosso meio. Essas pessoas surgiram entre nós. Elas convivem, elas vivem conosco. Elas estão em nosso meio. Elas estão no meio de nós. Elas estão dentro da igreja. Há alguns dias, um de nossos membros me questionou sobre uma afirmação que nós fizemos há um tempo atrás, e eu fico feliz com isso. Isso é coisa que ajuda a gente a continuar no ensino da palavra, porque a gente observa que as pessoas estão participando. E ele me questionou sobre a questão do joio e do trigo. Quando a gente, estudando o assunto, vimos ali que o joio está no mundo e que é onde ele deve estar. Mas infelizmente ele também está dentro da igreja. E aí nós, como responsáveis pela palavra de Deus, eu afirmei isso aqui, temos a obrigação de impedir a prosperidade desse joio, de impedir que ele continue crescendo. Por que isso? E nós conseguimos entender de fato aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o joio interferir no crescimento do trigo. É a razão do joio impedir que o trigo prospere, que o trigo cresça, que o trigo avance no conhecimento do Pai, no conhecimento de Deus, e assim não consiga conhecer Deus na sua plenitude. E esta mesma mensagem, irmãos, está ligado com este ponto aqui do discernimento de espírito. É a razão para o que existe o discernimento de espírito. Ele existe exatamente para que consigamos identificar quem são esses, quem é que opera segundo o joio, para que a gente consiga retirar isso de nosso meio, para que a gente consiga afastar isso do seio da igreja, porque no final das contas, o que nos importa é a saúde da igreja. Ainda uma breve observação, irmãos, sobre isso que a nossa revista afirma, que é descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Hoje está muito em moda a tal da fake news, que é a notícia falsa, a notícia mentirosa. E mais importante do que identificar uma notícia mentirosa é identificar uma notícia que usa a verdade, que fala de coisas reais,
mas com a intenção errada, com a intenção de enganar, com a intenção de nos levar pelo caminho errado, pelo caminho da mentira, pelo caminho do engano. Da mesma forma, esses espíritos contrários vão operar no campo espiritual. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, eles usarão textos bíblicos. Eles usarão a palavra de Deus. É só lembrar da tentação do Senhor Jesus Cristo. O diabo não usou escritos mundanos. O diabo usou a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus e convencê-lo através da palavra de Deus a pecar contra Deus. Observe bem isso. Nós temos que ter vigilância e para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aí, seguindo aqui com a revista, o comentarista nos diz assim: Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Ou seja, o objetivo de tudo isso, a razão de tudo isso, não é para perseguirmos pessoas, não é para estarmos caçando pessoas dentro da igreja e sairmos elegendo aqueles que são bons e aqueles que são ruins, aqueles que prestam e aqueles que não prestam, mas é para identificarmos as obras do diabo, aquilo que o maligno tem feito contra a igreja de Cristo. Para encerrar, irmãos, em 1 de João, capítulo 4, o versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então provai os espíritos. Provai se esse espírito que está falando é o Espírito de Deus. Provai se esse profeta que está anunciando, ele é um profeta de Deus. E como eu saberei se o Espírito que está falando é o Espírito Santo? Eu preciso do dom espiritual para saber disso. Com o tempo, a experiência nos dará um pouco de conhecimento para identificar tais espíritos. Mas eles são profissionais da mentira há muito tempo. E eles conseguem, a própria palavra nos diz, que se possível enganar até os escolhidos. E de que maneira eu posso identificar o falso profeta? Da mesma forma, conhecendo a palavra de Deus. Por isso é tão necessário, irmãos, o estudo sério e o estudo metódico da palavra de Deus. No segundo ponto, irmãos, desse terceiro tópico, que traz por título A Fonte das Manifestações Espirituais, o comentarista nos diz o seguinte: ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens da manifestação espiritual no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? E esta é a pergunta que vale 1 milhão. Como saber? Exatamente observando a palavra de Deus. E através do conhecimento que a palavra de Deus nos proporciona. Que conhecimento é esse? Saber, irmãos, que hoje nós servimos a Jesus Cristo. Nós não seguimos Moisés. Nós seguimos o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa vida é orientada pelas palavras de Jesus e não pelos ensinamentos mosaicos, e não pelo ensinamento do Velho Testamento, pela teologia do Velho Testamento, mas é pela teologia do Novo. É pela teologia de Jesus Cristo que nós vivemos. Nós não vivemos pela teologia de Paulo, nós não vivemos pela teologia de João, nós não vivemos pela teologia dos profetas, nem pela teologia de Moisés, muito menos pela teologia de Davi. Nós vivemos pela teologia de Jesus Cristo, pela forma como Jesus enxerga o reino de Deus e enxerga o reino dos homens. Nós podemos observar
acerca da própria lei, no capítulo 5 e no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ali falando do Sermão do Monte, nós podemos ver Jesus fazendo a revisão daquilo que é conhecido hoje como os 10 mandamentos. E mostrando para eles que as coisas eram muito mais amplas. E mostrando para eles que a visão dele, a forma dele ver pecado, a forma dele ver erro, é muito mais profundo do que a forma como os homens viam. Observar o que é adultério segundo a visão de Cristo e o que era adultério segundo a visão dos homens. E o que ainda é hoje segundo a visão dos homens. E muitas outras análises. Então, Evangelho segundo Jesus Cristo. Segundo o olhar de Jesus. A partir disso, nós conseguiremos identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que é verdade de Cristo e aquilo que é apenas fantasia religiosa. No terceiro e último ponto, irmãos, desse terceiro tópico, que traz por título Discernindo as manifestações espirituais, o comentarista nos diz o seguinte: a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Nós já falamos sobre isso. Que devem se provar os espíritos. Isso não é uma mera recomendação. Isso é uma obrigação. Temos que provar. Temos que ter certeza de que é Deus quem está falando. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Isso encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. E vale a pena dar uma olhada, que nos diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então percebam, eles não vão até o mundo, eles vêm até nós, eles vão até vocês. E o Senhor Jesus nos orienta muito bem, vestido como ovelhas. Eles não são ovelhas. A partir do momento que nós começarmos a conviver com eles, nós observaremos que o comportamento é diferente. Não segue a orientação de Cristo. Não segue o Evangelho de Jesus. Tem um comportamento completamente diferente. É um ser estranho. E ainda tem uma natureza devoradora. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A orientação que o Senhor Jesus nos dá, ela é simples, que é: estejam sempre observando o comportamento dessas pessoas que dizem servir a Jesus. Isso é o que o próprio Senhor Jesus está falando. Percebam que logo depois ele vai dizer o seguinte: muitos me dirão, Senhor, eu te servi. Ou seja, ele está dizendo que pessoas que dizem servir a ele, algumas podem ser lobos devoradores e não ovelhas. Isso é muito sério, irmãos. São pessoas mentirosas que estão transvestidas de ministros de Cristo para enganar e para levar o povo ao engano. Não é apenas para roubar dinheiro. Quem dera se fosse apenas para isso. Se visassem apenas o lucro e adquirir bens. Mas o principal objetivo, que aí é o objetivo do espírito que está por trás deles, o falso profeta lucra e ganha muito e prospera nesse caminho, onde ele lucra financeiramente,
adquire bens, mas o espírito que está por trás dele, o fruto que ele deseja é que o povo se desvie, é que o povo siga por outro caminho, é que o povo acredite num evangelho que é fantasioso, que não é o evangelho de Jesus. Ainda, irmãos, enfrentamos a mesma batalha que o Senhor Jesus enfrentou no deserto. A tentação. Ainda enfrentamos alguém a todo tempo querendo usar a Bíblia Sagrada para mentir para nós e nos conduzir por um caminho que não é o caminho da verdade, que não é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. O que de verdade motiva essas pessoas, irmãos? O que de verdade motiva o falso profeta? Nós vamos ter a fama, que é ser aclamado, essa necessidade de ter o nome soprado pelo mundo, né, para que todos saibam que ele existe e que ele vai receber as honrarias e a primazia por onde ele passar. Então a fama, o reconhecimento, os aplausos dos homens, sempre terá alguém batendo no ombro, sempre terá alguém honrando essa pessoa e falando: aí está um homem de Deus, aí está um servo de Deus, aí está uma mulher de Deus, aí está alguém que glorifica o nome do Senhor, sempre atrás desses aplausos dos homens, e sempre estarão atrás de dinheiro, atrás de lucro, atrás de adquirir bens. Meus irmãos, faz algum sentido em um país pobre igual ao nosso? Porque o que faz um país ser rico não é o patrimônio que este país tem, mas são as pessoas que estão nele. Então, um país de pobres, faz sentido nós termos ministros ricos? Ricos por causa do Evangelho? Faz sentido nós termos cantores ricos, ricos por causa do Evangelho, ricos financeiramente? Em um país de miseráveis? Em um país que a todo dia morrem milhares de pessoas? Nesse período agora, irmãos, quantos respiradores esses milionários doaram para a rede de saúde? Em meio a tanta morte, quantos estão de verdade socorrendo os oprimidos? Quantos estão de verdade acolhendo aqueles que estão padecendo as misérias deste mundo? Nesse tempo de terror, nesse tempo de horror, quantos estão preocupados com as almas? Porém, quando nós olhamos o desespero que eles têm nesse momento em querer manter as suas igrejas abertas, é simplesmente preocupados com o caixa de sua tesouraria e não preocupado com as almas. Porque ser servo de Deus, ser ministro de Cristo, é também estar preocupado com a necessidade do povo, é também estar preocupado com as condições físicas, com a saúde do povo. Observe o comportamento dos apóstolos no dia da multiplicação dos pães. Eles não estavam errados em observar que aquelas pessoas deveriam voltar para casa com segurança. Eles só não sabiam que Jesus ia operar o milagre da multiplicação dos pães. Mas eles não estavam errados. Isso não os torna errados, mas mostra a preocupação com as vidas. É isso que deve nos motivar neste mundo, irmãos. Nós vivemos para servir a Cristo e a sua igreja. E a melhor forma de observar se alguém serve a Cristo é fazer o caminho inverso. É observar se essa pessoa serve à igreja de Cristo primeiro, para depois ter o interesse de servir a Cristo. Que o Senhor Jesus nos guarde, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos livre, que o Senhor Jesus nos proteja. Que o Senhor Jesus nos dê a capacidade
de reconhecer o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira mensagem que vem do coração de Deus, para que assim possamos prosperar no caminho da verdade, onde o nome de Jesus é glorificado. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem todos em paz.